Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos a Páscoa e nesse final de semana sui generis que nós temos, uma Páscoa onde nós não poderemos nos reunir para adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero desejar realmente uma Páscoa abençoada para todos, que você que está me acompanhando guarde no seu coração aí todo o propósito da Páscoa do Senhor Jesus, ok? Que Deus o abençoe. Para nossa meditação nesta noite, nós leremos no Evangelho segundo João, a partir do capítulo 10, a partir dos versículos 17 e 18. Então, Evangelho segundo João, versículos 17 e 18. Nos diz a palavra do Senhor: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos nessa hora. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor Jesus, ó Pai, se entregou por nós, deu a sua vida por nós, e nesta Páscoa, Senhor, nós estamos aqui para te glorificar e te agradecer, ó Deus, pela bênção da salvação que o Senhor Jesus adquiriu na cruz do Calvário, ó Deus, por nós, pela vitória sobre a morte, ó Pai, que nós começamos a engrandecer e agradecer neste dia. Que Deus, ó Pai, que Tu nos abençoes, que Deus assim aceite, ó Deus, a nossa oração e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós todos em época assim de Páscoa, em época em que nós lembramos a ceia do Senhor, nós gostamos de cantar aquele hino, Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Essa cruz se erigiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. O Senhor Jesus deu a vida por você e por mim. O Senhor Jesus entregou-se a si mesmo em nosso lugar. Nós temos aqui no capítulo de João, no capítulo 10 de João, nós temos aqui o contexto da famosa história de Jesus como o bom pastor, onde Jesus se apresenta numa parábola aos seus discípulos como o pastor das ovelhas, o bom pastor que cuida, que protege, que está com as suas ovelhas. O primeiro assim a comparar Deus com um pastor foi Jacó. Lá no capítulo 48 do livro de Gênesis, Jacó usou essa comparação referindo-se a Deus. Talvez porque Jacó tenha sido pastor durante toda a sua vida, talvez porque Jacó tenha cuidado aí do rebanho, primeiro lá com Labão e depois do seu próprio rebanho, mas Jacó foi o primeiro a se referir ao Senhor como o pastor. E nós temos Davi também, aquele que era pastor, depois se tornou rei, então pastor rei. Davi também usa muito essa ideia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, salmo mais conhecido de Davi. Nós temos Asaf também usando essa ideia, nós temos Jeremias usando essa ideia, Isaías usando essa ideia, Ezequiel usando essa ideia. Então, são palavras, é uma metáfora, uma comparação aí que nós temos, essa analogia de Deus sendo comparado ao nosso pastor, e depois Jesus se colocando como nosso bom pastor. E é maravilhoso quando nós vemos Jesus assumindo a imagem de Zacarias 13, verso 7, quando ele se apresenta como o supremo pastor de Israel. Então, Jesus se refere a Zacarias, a profecia de Zacarias, no versículo capítulo 13, verso 7, e se coloca lá em Mateus 26, 31, como o supremo pastor de Israel. E na parábola também da ovelha perdida, ele se coloca
ele chama a si o título de pastor das ovelhas, né? O livro de Hebreus nos diz que Jesus é o nosso grande pastor. E o texto lá da primeira carta de Pedro nos coloca Jesus, capítulo 5, ele se colocando entre os presbíteros. Então Pedro diz que Jesus é o supremo pastor. Quando o supremo pastor se manifestar, ele há de trazer a recompensa àqueles que estão conduzindo a igreja de Cristo, né? Então nós olhamos o capítulo 10, Jesus se apresentando como, se colocando nessa analogia, como o nosso pastor, o nosso bom pastor. E essa figura aqui mostra para a gente que Jesus, no versículo 2, ele diz que ele entra pela porta. Ele entra pela porta. Então, ele é reconhecido pelo porteiro, pelos porteiros, pelos vigias. Ele não é como o salteador que entra por qualquer parte do aprisco, mas ele entra pela porta. Ele se coloca como aquele que é reconhecido pelos porteiros ou pelos vigias. Jesus não é como um ladrão ou como um salteador que invade por um lado para se apropriar indevidamente das ovelhas. Jesus é o próprio pastor. Ele entra pela porta. Jesus também diz que as ovelhas lhe reconhecem a voz, que as ovelhas conhecem o seu pastor. Então, versículo 3, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome. Então, aqui nós vemos Jesus indicando aqui um conhecimento individual, em que todas as necessidades de cada uma de suas ovelhas são supridas. Ele conhece aquelas que estão doentes, ele conhece aquelas que estão, como elas estão naquele momento, se elas estão com fome, se elas estão sedentas. O supremo pastor, o bom pastor que é Jesus, conhece o estado das suas ovelhas. Ele sabe como está cada um de nós. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. Depois no verso 4, ele diz claramente o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, Deus, o Senhor Jesus mais para frente, então ele diz que aquelas ovelhas que o Pai lhe dá, nenhuma delas se perderia, e elas seguem o pastor. Então aqui nós vemos a graça eletiva de Deus, a graça de Deus que escolhe, a graça de Deus que está aí protegendo e amparando, e o Senhor Jesus indo à frente de suas ovelhas, conduzindo suas ovelhas. Elas são irresistivelmente atraídas pelo seu pastor, e elas se sentem então protegidas, seguras com o seu pastor. Com ele elas vão e elas seguem mesmo, e elas sabem que ele irá suprir, que ele irá trazer a elas o que elas necessitam para o seu sustento, para a sua vida. Por outro lado, o Senhor Jesus vai aí dizer que ele não é ladrão, que ele não é salteador, que ele não é mercenário, que ele de fato está para cuidar e agir com as suas ovelhas. Então ele faz um contraste aqui com os falsos mestres, com aqueles que eram sem escrúpulos, que estavam aí querendo se aproveitar das ovelhas, ou mesmo destruir as ovelhas. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor Jesus se coloca como aquele que veio trazer vida para as suas ovelhas. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor está disposto a morrer pelas ovelhas. De modo que, depois de fazer essa analogia, depois de se comparar ao bom pastor que está ali velando, cuidando, amparando, tratando com as suas ovelhas, o Senhor Jesus garante a nós, ovelhas, o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Então, ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, eu tenho outras ovelhas, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então o Senhor Jesus estava agora aqui dizendo: olha,
eu irei chamar ovelhas, eu irei buscar as ovelhas que estão espalhadas por todos os rincões desta terra, não só aquelas que eram da casa de Israel, mas as ovelhas que estavam espalhadas por todos os rincões desta terra. Então, em todas as épocas, em todos os tempos, e o Senhor Jesus então agora diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. De modo que aqui, nesses dois versículos 17 e 18, nós temos dois aspectos sobre a morte de Jesus que é fundamental para a nossa salvação, são fundamentais para a nossa salvação. São aspectos ímpares para a nossa salvação. Sem eles, nós podemos dizer que não poderíamos ser salvos da condenação eterna, salvos do poder do pecado, salvos da escravidão do pecado, libertos da morte para a vida, resgatados das trevas para a luz. O Senhor Jesus, Ele apresenta aqui dois pontos que são fundamentais para a nossa salvação. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que o Senhor Jesus demonstra para todos nós, na sua palavra, que a sua morte nos substitui, ou seja, o primeiro aspecto é que a morte de Jesus para a salvação é substitutiva. Então, nós podemos ver aí, e aí eu quero usar uma breve linguagem teológica, que é a questão da soteriologia, né? Então, esse aspecto da substituição é um aspecto soteriológico, ou seja, ele faz parte da doutrina, daquilo que nós na teologia chamamos de doutrina da salvação, que vem de soter, lá da língua grega, que é salvar, o verbo salvar. Então, nós entendemos que a morte de Cristo na cruz nos substituiu, ela é substitutiva. Pois bem, olha o que Jesus enfatizou no verso 17: por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, ele coloca. Então ele enfatiza o amor do Pai por ele. Ele mostra como Deus o ama, e Deus o ama porque ele vem para cumprir, para fazer a vontade de seu Pai. Então ele está nos mostrando claramente que ele não era amado só por quem ele era, ou seja, o próprio Filho de Deus, mas ele é amado porque ele veio para obedecer. Ele é amado por causa da sua obediência. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, aí você que está me ouvindo pode pensar: em que consiste, qual é o sentido dessa obediência de Cristo? Eu disse que a morte dele é substitutiva. Então, vamos pensar, num primeiro lugar, numa obediência ativa. O que seria, então, essa obediência ativa? É que Cristo, ao nascer de mulher, ele, a partir do momento em que ele vem a esta terra como um de nós, ele se coloca sob a lei de Deus. Ele se coloca sob a lei moral, debaixo da lei moral de Deus. Se o primeiro Adão pecou e desobedeceu, o segundo Adão vem no estado em que o primeiro Adão estava antes de pecar, antes da queda. Então Jesus vem como numa plena pureza, e aí ele chega e ele se coloca agora debaixo, sob o poder da lei moral. E é interessante, porque se nós formos pensar no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus como substitutiva, nós vamos pensar que é um ato tão profundo de amor e de obediência aí ao plano de Deus, que é uma coisa que intensifica aí o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele cumpre o plano eterno de Deus para a nossa salvação. Então, ele é amado porque ele vem agora se colocar sob a lei para cumprir
a lei, para obedecer a lei, para fazer o propósito de Deus diante dos homens. Aquilo que foi quebrado é agora restabelecido por Jesus. Então, Jesus nos declara que nós somos amados com o mesmo amor com que o Pai o ama. Está lá em João 17. Então Jesus se faz carne ou se fez carne, Jesus nasce de mulher, Jesus veio com a mesma integridade de Adão antes da queda, antes da desobediência. Jesus se faz homem na concepção da palavra no Éden, na concepção da ideia do homem no Éden. E aí Jesus então diz: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para a cumprir. Ele disse: nenhum tio da lei eu deixarei de cumprir. Eu vou de fato obedecer. Eu vim para obedecer toda a lei. Mateus 5:17. Jesus faz essa colocação lá no Sermão do Monte. Então a condição para que nós tenhamos, para que nós obtenhamos a vida, estava aí no fato de Jesus guardar integralmente a lei. Então uma obediência ativa, porque ele vem agora se colocar debaixo da lei. É isso que significa essa obediência, esse aspecto da sua obediência ativa. Então nós não poderíamos praticar a lei, nós não poderíamos executar toda a lei, estaríamos completamente condenados se dependêssemos da lei para a nossa salvação. De modo que aquele pacto das obras não era suficiente para a nossa salvação. O pacto das obras, aliás, é um aspecto do pacto da graça. Então, nós temos aí o Senhor Jesus vindo, se colocando em verdadeira obediência à lei. E é maravilhoso nós pensarmos, porque o caráter do sofrimento de Jesus, todos aqueles sofrimentos que Jesus enfrentou, tudo isso, de fato, só tem valor justificador, só é aceito pelo Pai justamente porque ele obedeceu à lei, ele se colocou debaixo da lei, ele veio para cumprir a lei. Nós precisamos entender essa realidade. O apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, ele nos alerta sobre essa questão e ele nos diz o seguinte, Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, ele nos diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então observa, Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei, para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Então Jesus nos coloca agora como nosso mediador. Ao cumprir a lei, Jesus se faz aí obediente à lei, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Lá no versículo 7 do capítulo 4 ele diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então o Senhor nos coloca aí como herdeiros no Filho, porque fomos feitos filhos por Ele, que veio ativamente obedecer à lei. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Olha isso, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que
o Senhor Jesus, ao cumprir a lei, ele aplica ao eleito, ele aplica aquele eleito, a quem ele chama, ele aplica agora toda a bênção dessa lei que ele cumpriu, ou seja, ele me imputa a lei como paga, ou significa o quê? Que em Cristo, você e eu pagamos toda a lei, porque a obediência de Cristo foi ativa, porque Cristo veio para nos substituir. Olha a colocação então do apóstolo Paulo, mas ele não para só aí, ele diz também lá no capítulo da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21, nele fomos feitos justiça de Deus. Nele, Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus, porque ele cumpriu a lei. Então, versículo 4 aqui do capítulo 8 de Romanos, ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, a fim de que a regra da lei se cumprisse em nós. Mas lá no capítulo 10 também de Romanos, Paulo nos declara o seguinte, versos 3 e 4, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei, olha o que ele diz, se referindo aqui aos judeus, ele diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o Senhor Jesus, quando decide se entregar, quando ele vê o momento de se entregar para a crucificação, ele estava aqui dizendo, eu já estou pronto, já é chegada a minha hora, eu irei para cumprir o propósito para o qual eu vim. Então, o Senhor Jesus se coloca em obediência ativa ao cumprir a lei. Mas aí vem o segundo aspecto dessa obediência, dessa questão da substituição, que é justamente a obediência passiva. Então, se por um lado a obediência ativa era a prática, a guarda da lei por nós em nosso lugar, vem agora o segundo aspecto, que é o aspecto da obediência passiva, ou seja, é o fato de Jesus agora se entregar mesmo para morrer. Então, Jesus não foi poupado da pena ou da penalidade da lei, pelo fato de ter cumprido a lei. Então, ele veio, foi obediente, cumpriu toda a lei, guardou toda a lei por nós, imputou isso a nós, mas a sentença da condenação, a morte, que deveria ser o preço dessa punição, Jesus não foi poupado dessa morte, e ele veio justamente para sofrer a nossa punição. Então o Senhor Jesus veio para entregar-se por nós aí numa relação de réu que paga a pena. Ele se coloca como réu no seu e no meu lugar. Então aí vem toda a consistência dessa obediência passiva. Em que consiste essa obediência passiva? Consiste justamente nos seus sofrimentos, consiste justamente nos seus escárnios, consiste justamente na sua dor profunda, consiste nos cravos nas suas mãos e nos pés, consiste na sua humilhação, consiste na cruz, consiste na morte, consiste em tudo aquilo que ele passou naquela sexta-feira em que ele foi crucificado. Tudo aquilo que Jesus enfrentou naquele dia, a coroa de espinhos, tudo aquilo que Jesus ouviu naquele dia. Profetiza, quem te bateu? Disse o sacerdote, um dos sacerdotes, ao esbofeteá-lo. E os soldados, ao colocarem a coroa de espinhos, zombando, maldizendo o nosso Senhor.
Agora eu quero dizer para você o seguinte, que nós estávamos em Cristo naquela cruz. Éramos nós na cruz quando Jesus se colocou naquela cruz. E eu digo Jesus se colocou porque ele mesmo declara que foi obra dele. Isaías 53 nos coloca que como ovelha muda, ele se colocou perante os seus tosquiadores. E nós lembramos de Jesus perante os seus acusadores, em silêncio absoluto, deixando-se ali sofrer por amor a você e a mim. Diante de Pilatos também, ele se colocou em silêncio. Então, tudo o que Jesus sofreu, não lhe aconteceu como resultado de circunstâncias, de oposição, de qualquer tipo de situação que era natural naquele contexto. Não, tudo o que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus enfrentou, inclusive a sua crucificação, tudo foi lançado como a lei determinava, foi lançado judicialmente sobre Jesus. Ou seja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele pagou a nossa pena. Então Jesus ativamente obedeceu a lei toda, cumpriu a lei, se satisfez a lei e completou essa satisfação ao entregar-se, ao ser punido em nosso lugar. Ele disse que eu recebi este mandato de meu Pai, o mandato de entregar e o mandato de reaver a vida, reassumir a vida. Então, que nós pensemos nisso lá na carta aos Romanos, no capítulo 4, mais uma vez o apóstolo Paulo nos mostra que Jesus, ele diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou, venceu a morte por causa da nossa justificação. Por isso, no capítulo 5 de Romanos, Paulo já começa dizendo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Porque Jesus veio nos resgatar. Lá em Efésios, capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo mostra claramente a obra da livre graça de Deus em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos. A obra de Cristo em favor daqueles a quem ele escolheu em toda a face da terra, dentre todos os povos, e aqueles a quem ele chamaria ao longo de todas as eras. Então, nós vemos aí a obra de Cristo, o poder de Cristo, a ação do Messias, a ação do Senhor Jesus, dando a sua vida por você e por mim, substituindo-nos na cruz do Calvário, substituindo-nos na obediência à lei, substituindo-nos perante o Pai, de modo que o Pai, quando olha para o salvo, quando olha para o crente, quando ele olha para você e para mim, que entregamos o nosso coração a Jesus, que reconhecemos a obra de Cristo na cruz por nós, quando o Pai olha para nós, ele não nos vê, mas ele vê a Cristo. E foi isto que Jesus veio realizar na cruz. E o segundo aspecto que a morte de Cristo nos mostra para a nossa salvação é justamente o fato de Jesus declarar que ninguém o matou, ninguém o estava matando, ninguém estava tirando a sua vida, ele espontaneamente estava dando a sua vida, entregando a sua vida. Então, ele diz, eu espontaneamente a dou. E Jesus coloca um ponto importante, Jesus diz, tenho autoridade para entregar. Tenho autoridade para entregar. Então, Jesus diz, olha, eu voluntariamente, eu
me darei, me entregarei. E é maravilhoso porque quando nós lemos os evangelhos, especialmente o evangelho de Mateus, Mateus vai mostrando as inúmeras vezes em que Jesus vai se dirigindo aos seus discípulos e dizendo para eles: olha, é importante que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, é importante que o Filho do Homem seja entregue para ser morto e depois, no terceiro dia, ressurgir. Então o Senhor Jesus vai orientando, vai mostrando. No capítulo 16 ele fala, no capítulo 20 ele fala, e assim Jesus vai mostrando para os seus discípulos que ele enfrentaria a morte, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus declarou: olha, vocês estão me pedindo um sinal, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também. Então, Jesus se coloca aqui como aquele que voluntariamente se doaria por nós. Então, além de nos ter substituído, Jesus faz isso de bom grado. Jesus faz isso livremente. Jesus não foi obrigado a nos substituir. Jesus decidiu nos substituir, escolheu nos substituir, aceitou nos substituir. Então, ele fez a vontade do Pai, ele cumpriu a vontade do Pai, ele obedeceu à vontade do Pai, e isso ele o fez, aliás, livremente, espontaneamente. Nos versículos 11 e 15, olha a declaração de Jesus no versículo 11: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então o Senhor Jesus estava dizendo: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Naquele contexto, o mercenário, como ele estava dizendo aí no versículo 13, no 12 e no 13, o mercenário, aquele que estava lá, mas não era pastor, ele via o perigo chegar, ele via o lobo vir para atacar as ovelhas, e eu não vou me colocar em perigo, enfrentando lobo nenhum. Ele fugia e deixava a ovelha perecer. Mas o Senhor Jesus se coloca aqui como o bom pastor que está disposto a morrer pelas suas ovelhas. Então ele diz: eu não vou eu não vou permitir que nenhuma das minhas ovelhas se perca. Pelo contrário, eu estou disposto a me entregar pelas minhas ovelhas. Então, o Senhor Jesus defendia, ele declara isso: eu livremente, amorosamente, irei defender cada uma das minhas ovelhas contra todos os perigos, contra todas as feras, contra todos os ladrões, contra todos que vierem aí se levantando contra o rebanho do Senhor. E aí, o Senhor Jesus, ele agora vai mostrar para nós, ele realmente aponta a questão, quando ele diz: eu recebi o mandato do meu Pai, tenho autoridade para reassumir a minha vida. Então, ele se refere aí à sua ressurreição. E aqui vem a diferença entre ele e os demais pastores. Os demais pastores poderiam salvar a própria vida, deixando de morrer por suas ovelhas, mas o Senhor Jesus diz: eu não, eu vou dar a minha vida por vocês. Então, o seu nascimento foi com um propósito, e o propósito era, de fato, a sua morte, a obra da redenção realizada na cruz do Calvário, a morte salvífica, a morte para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nós devemos notar que os evangelhos deixam bem claro essa entrega, esse propósito aí que o Senhor Jesus demonstra para nós voluntariamente aí na cruz, né? Quando o Senhor diz: eu vou para a cruz.
Lá em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, é interessante que quando Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a necessidade de ir para Jerusalém, a necessidade de morrer, de ser entregue, Pedro se coloca, se interpõe e se coloca aí da seguinte forma para com Jesus. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado. Veja, ressuscitado, ou seja, a obra seria feita pelo Espírito Santo, pelo Senhor aí, né, no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, o Senhor Jesus repreendeu veementemente a Pedro, porque Pedro estava se interpondo ao propósito para o qual ele veio. Então, o fato de Jesus morrer foi um ato soberano de Deus, um ato da vontade soberana de Deus, e um ato da sua livre vontade em obediência a esse ato soberano de Deus, a esse plano salvador para a humanidade que Deus estabeleceu. Então Deus determinou que sem Cristo ninguém, nenhum homem sequer, nenhuma alma sequer pode encontrar o caminho da reconciliação com Ele. A palavra é muito clara: sem o Filho ninguém pode ser salvo. Sem o mérito da obra de Cristo, nenhum de nós chega ao pleno conhecimento da verdade. Então, que nós meditemos e guardemos isso, que a crucificação, que a morte do Senhor não foi consequência da mera ação dos sacerdotes, não foi consequência da ação de nenhum daqueles homens ali, mas foi a morte, a crucificação do Senhor Jesus. Toda a dor, todo o sofrimento que ele enfrentou como um de nós, como um homem, de fato como ele era, divino, humano. Essa morte veio porque ele quis. Ele quis. Então, ela teve esse propósito salvador. Por isso que o centro da obra salvífica, o centro da nossa soteriologia, da nossa doutrina da salvação, é a vida e a obra de Cristo. E se nós pudermos colocar um outro aspecto aí, o centro de tudo isso ainda é a cruz. E a cruz, depois o túmulo vazio. Então o Senhor vivo e ressurreto, o Senhor que destrói aí o aguilhão do pecado, né? Destrói o aguilhão da morte, destrói o poder do pecado, destrói toda a obra que estava aí nos atrelando, nos condenando eternamente. Então, o Filho escolheu. Hendrickson disse que sem esse caráter, sem essa natureza voluntária, a morte de Jesus não teria nenhum valor para salvar. Sem essa natureza voluntária, a morte de Jesus não teria nenhum valor para salvar. Lá em Hebreus capítulo 9, colocando Jesus como nosso grande sumo sacerdote, que apresenta o perfeito sacrifício, que é a si mesmo, Hebreus 9, 13 e 14, ele diz que a si mesmo se ofereceu. Jesus a si mesmo se ofereceu. Então, Jesus recebeu do Pai o direito de dar a sua vida. Jesus recebeu do Pai o direito de dar, de entregar a sua vida. Então, lá em João 3,16, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor deu o seu Filho. O Senhor enviou o seu Filho. Então, o Pai entregou o Filho para morrer. Deu o Filho para morrer. Mas o Filho deu-se a si mesmo para morrer. O Pai ressuscitaria o Filho e o Filho reassumiria a sua própria vida. Então, nós vemos aí toda a obra da redenção, toda a obra de salvação, todo o propósito soteriológico na morte de Jesus. Você que está me assistindo, ouvindo essa palavra, meditando nessa palavra, você crê que Jesus substituiu você na cruz? Você crê que Jesus estava lá substituindo você quando ele obedeceu à lei moral de Deus, toda aquela parte daqueles mandamentos, toda aquela parte daquele cerimonial lá do Antigo Testamento? Você crê que Jesus substituiu você passivamente se entregando na cruz por você? Porque ali nós vemos Jesus voluntariamente se entregando, porque Ele, no Pai, amou, e amou incondicionalmente, amou incomparavelmente, amou incontestavelmente, a ponto de entregar-se. Você crê que Jesus entregou-se em seu lugar? Lembre-se, Jesus venceu, Jesus obedeceu e venceu. E é por causa justamente da vitória de Cristo no nosso lugar, justamente por causa da conquista da vida eterna por Jesus, é que nós podemos nos achegar a Deus. É através de Cristo, através dele, que nós podemos nos achegar a Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Confia naquilo que Jesus fez por você. Olha para a cruz. Veja o que diz o hino Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. E lá no final do hino, ele diz que na cruz nós encontramos vida e vigor para a nossa santificação. Nós encontramos aí vida para a nossa santificação, motivo para nosso progresso, motivo para crescimento espiritual, motivo para glória espiritual. Então, busque na cruz a vida que Jesus tem para você. Busque na ressurreição a vida que Jesus tem para você. Porque Ele sim, Ele pode trazer renovo, pode transformar o pecador, o coração que jaz nas trevas, e trazer para a luz. Ele pode apontar, de fato, um caminho bom, um caminho melhor, o caminho de vida eterna. Que Deus assim abençoe a sua vida e guarde a todos nós. Oremos. Amado Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por teu Filho Jesus, por ele ter se dado, ó Deus, por ele ter se entregado, ó Deus, por nós naquela cruz. Ó Deus, ele nos substituiu, ó Pai, obedecendo a lei, obedecendo, ó Deus, a morte mesmo, ó Deus, entregando-se à morte. Nós, ó Deus, te bendizemos e te exaltamos, ó Deus, por Jesus voluntariamente ter se dado, ó Deus, por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ali nós vimos, ó Pai, que tu nos amaste, ó Deus, e em Cristo Jesus, ó Deus, nós somos feitos teus filhos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó Deus, nós te louvamos por isso, porque em Cristo Jesus nós fomos feitos teus filhos, porque Ele
está nos cobrindo com o seu sangue, Ele está nos cobrindo com a sua vitória, Ele está nos cobrindo com a sua cruz. Nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.